Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula da nossa disciplina de programação orientada a objetos, ok? Nessa disciplina nós vamos falar bastante sobre programação em Java. Então vamos lá, vamos começar aqui. Aqui vocês estão vendo a nossa unidade 1, ok? A nossa unidade 1, ela tem duas aulinhas, né? Vamos lá, a primeira aula, ela fala basicamente sobre o Java, né? Então ele fala um pouquinho sobre o Java, sobre a história do Java, né? Vamos lá. O que nos interessa aqui dessa história, né? Vamos lá. Primeira coisa essa é uma parte importante, tá, pessoal? A diferença do Java para outras linguagens. Quando você pega uma linguagem, por exemplo, C++, quando você compila o seu código-fonte, você vai gerar um arquivo que ele vai executar em um sistema operacional específico. Então, por exemplo, compilador C, você vai gerar um executável para Windows que não roda em Linux, ok? Então, você compila gerando um arquivo executável para uma plataforma específica. Já o Java, ele funciona assim. Ele compila o seu código para uma linguagem intermediária. O que ele gera são bytecodes, que são instruções para uma máquina virtual Java. Qual a vantagem disso, pessoal? Imagina o seguinte, você tem uma máquina virtual Java que roda em Windows, ok? Ela entende esses bytecodes, ok? Então, aí eu consigo rodar esse meu programa do Windows e eu consigo levar esse mesmo programa lá para o Linux, aonde desde que eu tenha uma máquina virtual Java, horas, ela está rodando em cima do Linux, mas as instruções que estão rodando aqui e aqui são as mesmas, porque são instruções para máquina virtual, tá bom? Então esse é um conceito muito importante aqui quando a gente fala do Java, tá? Essa é a independência de plataforma provida pelo Java. Você gera um código não para uma plataforma específica como Windows ou Linux. Você gera código para uma máquina virtual. Vocês vão ver que quando vocês compilam um arquivo .java, que é um arquivo fonte, ele vai gerar um arquivo .class. .class é um arquivo contendo bytecodes, ok? É um arquivo que tem código para máquina virtual, tá bom? Esse é um conceito muito importante aqui no Java. Vocês vão precisar instalar o Java Development Kit, ou JDK, tá bom? Eu coloquei um videozinho lá mostrando como que você instala o JDK e também variáveis de ambiente, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui, tá? Então, olha só, uma vez que você instalou o Java, aqui ele está fazendo uma comparação do programa em C e um programa em Java. Então vejam aqui, pessoal, lá em C, todos vocês passaram pela disciplina de programação estruturada em C? Pessoal? Sim, professor, passamos sim. Perfeito. Então vocês lembram que lá em C a gente tinha uma função main. Vocês lembram disso? Em Java, você também vai ter uma função main aqui, que é onde o programa começa a execução, tá? Então você vai ver algumas coisas muito parecidas. A diferença é que em Java, todo o programa ele executa dentro de uma classe, tá bom? Então você vai ver, ó, que a sua função main aqui, que a gente vai chamar de método, aqui na programação orientada a objetos, está dentro de uma classe, tá vendo? Tem uma class aqui, a classe começa aqui, abriu chaves, fechou chaves. E aqui dentro você tem a sua função ou método main. E aqui dentro do main estão as instruções do seu programa, tá bom? E vocês vão ver que o Java, em muitos pontos, é muito parecido com o C. Olha, por exemplo, para você declarar essas três variáveis do tipo double, em C e Java é a mesma coisa. Atribuição é a mesma coisa. Estão vendo? É um programa equivalente. Agora, o que muda? Em vez de usar printf, você vai usar system out
printf. Vocês colocam system out aqui na frente, tá bom? E aí você vê que o que você passa no printf é a mesma coisa, inclusive com o porcentagem F que vocês aprenderam lá em programação estruturada, tá bom? Bom, ele está fazendo uma comparaçãozinha aqui, tá? Então, o que ele está falando? Para executar isso aqui, você salva como arquivo .java, ok? Aí você vai lá e você compila assim javac programa.java. Ele vai gerar um arquivo .class, programa.class. E você vai rodar ele assim, ó, Java programa. Então você passa Java e o nome da classe, estão vendo? Que tem o método main. Então você pede para executar Java programa. Quem executa isso aqui? A máquina virtual Java. Tá bom? Então vamos lá. O processo, ó, você escreve um código Java, um arquivinho fonte, ok? Você pede por o JDK para compilar, ele vai gerar um arquivo .class. Esse .class, você vai submeter ele para a máquina virtual Java, que é aquele comandinho Java. Você escreve assim Java, quando você fala assim Java, você está chamando a máquina virtual, tá bom? Passando o seu arquivo .class, tá? A sua classe, e ele executa, tá? Então, essa é a primeira aula. Perdão, ainda tem mais coisa, né? Como é que você lê dados em Java? Pessoal, é o seguinte, você tem uma classezinha em Java chamada scanner, tá bom? E você faz o seguinte, para ler um valor, por exemplo, do tipo double, você tem que criar uma instância dessa classe scanner. Geralmente você escreve seu new scanner, system.in, tá bom? E aí você chama o método nextDouble nesse objeto tipo scanner, tá bom? Para ler um objeto tipo int, você chama nextInt, tá? Eu particularmente não gosto dessa maneira aqui que a aula apresentou, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês poderiam escrever esse mesmo código aqui, tá? Eu estou aqui com o Eclipse na minha máquina, né? Configurado, tenho aqui alguns projetinhos, deixa eu fechar meus projetinhos aqui que não dizem respeito a isso aqui, tá bom? Vou criar aqui, por exemplo, uma nova classe de exemplo aqui, né? New class, vou escrever aqui exemplo, ok? Aí eu posso criar aqui já com o método main, estão vendo aqui, ó, com o método main, ó, ele já cria para mim uma classezinha com o método main. Olha o tanto que facilita a nossa vida aqui um editor como o Eclipse, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no meu programa isso aqui, ó, essa parte, ok? Vou levar para lá. E como é que eu gosto de trabalhar, pessoal? Ó, ele está vermelhinho porque ele falou que ele não achou a classe scanner, tá? No Eclipse tem um atalhozinho que eu vou ensinar para vocês, tá? Vocês apertam Shift Ctrl O. O import ali em cima, estão vendo? A classe scanner, pessoal, ela está definida em um pacote, ou trazendo lá do C, como se fosse um include, que você precisa ter aqui em cima, que é o import, tá bom? Então você precisa ter esse import para poder usar a classe scanner. Como é que eu gosto de trabalhar em Java aqui? Em vez de escrever assim, eu gosto de fazer isso aqui, ó, pessoal. Ó, variável scanner in, ok, recebe new scanner, tá bom? Em resumo, você tem uma variável do tipo scanner que eu chamei de in, tá? E aqui, em vez de escrever tudo isso, eu só faço isso, ó, in nextDouble, in nextInt, tá bom? Então, eu estou chamando esse meu objeto, se vocês vão ver isso ao longo dessa disciplina, tá bom? Eu posso chamar um método nesse objeto, uma função. Ele tem uma função nextDouble que eu posso chamar, que ela, digamos assim, é usada para ler um valor do tipo double. Tá? Como é que eu executo esse programa aqui do Eclipse? Clico com o botão direito, aqui, Run as Java Application. Tá bom? Olha só, quando eu faço isso, olha lá, ele está rodando.
informe o salário. Ó, System Out Print, informe o salário, ok? Então ele está esperando aqui, ó, informar o salário. Então vou colocar aqui, por exemplo, 200, ok? Dou Enter. Informe uma idade. Então ele já veio aqui, deu um print, informe uma idade, está esperando, Next Int, tá? Vou digitar aqui uma idade, 25, ok? E aí ele mostra, o salário informado foi 200 e a idade foi 25, ó. Então eu vou dando esse printf, tá bom? Então, isso aqui ele está mostrando, né, dessa nossa aula aqui, ok? E aqui ele tem alguns exercícios. Sim, ele tem alguns exercícios aqui nessa aula, tá bom? Então, aqui ele fala o quê? Explique sobre essa característica do Java ser independente de plataforma. Eu já falei para vocês. Quando você compila um código Java, ele não gera um código compilado para uma plataforma Windows, Linux específica. Ele gera um código compilado para uma máquina virtual. Ele gera bytecodes, ok? Então, com isso, o Java consegue ser independente de plataforma. Certo? Aqui ele está falando, crie um arquivo .java, né? Que faça o quê? A transformação de Celsius para Fahrenheit, ok? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E aqui um outro exercício. Por que eu não vou resolver eles aqui com vocês? Por quê, pessoal? Porque eu coloquei aqui na Mediateca, vamos lá, então vocês vão ver aqui. Unidade 1, Mediateca, vocês vão ver aqui, exercícios resolvidos, ok? Resolução dos exercícios da aula 1. Então, se você clicar aqui, você vai ver, tem um vídeo que mostra a resolução desses exercícios da aula 1, ok? Então, é uma aula aqui de, deixa eu ver quanto tempo que tem essa aula. Nossa, mais de 1 hora, né? 1 hora e 13 aqui. Que eu faço essa revisãozinha aqui, eu fiz com outra turma, e eu resolvo esses exercícios, tá bom? Então eu gostaria que vocês assistissem depois, isso aí, tá bem explicadinho lá, tá? Então nós temos aqui também resolução dos exercícios da aula 2, e eu tenho aqui, ó, exercícios resolvidos, eu estou disponibilizando para vocês em PDF a solução desses exercícios, ó, aula 1, tá vendo? Então aqui eu explico. Ó, a transformação de Celsius para Fahrenheit. Vocês podem pegar isso aqui, ok? Copiar, levar lá para o Eclipse, ok? Lembrando que, por exemplo, essa minha classe aqui eu chamei de exemplo.java, então essa minha classe tem que se chamar exemplo, ok? Eu posso aproveitar esse código do jeito que ele está aqui, tá? Só tomando cuidado aqui que ele quebrou essa linha aqui, né? Isso aqui tinha que estar na mesma linha, tá bom? A formatação aqui ele perdeu, né? Mas vocês podem selecionar tudo, aí você vem aqui em Source Correct Indentation, ou seja, corrija a indentação, ó. Aí ele já ajeitou aqui, já ficou melhorzinho, né? Vocês podem fazer isso aqui, ok? Então, olha só, aquela abordagem que eu faço, né? Declaro minha variável do tipo scanner, ok? Solicito a temperatura em Celsius, chamando nextDouble, ok? Faço a conversão, ou seja, minha variável Fahrenheit vai receber o quê? Aí vem a fórmula de conversão, ok? Vai receber o valor aqui dessa expressão. E aí eu mostro o resultado com o printf. Então eu posso vir aqui, executar, run as, Java Application, ok? Salvo aqui. E aí, qual que é a temperatura em Celsius? Por exemplo, 20 Celsius. Então vai falar, a temperatura em Celsius é 20, e a temperatura em Fahrenheit é 68, ok? Então vocês vão ver aqui, né? Tem a solução dos exercícios, tá? Vocês podem analisar aqui. Lá naquele vídeo eu explico direitinho sobre cada um desses exercícios, como ele foi resolvido, cada passo desse, ok? Então eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos justamente para acompanhar o desenvolvimento desse raciocínio, tá bom? Então vamos lá.
importante. Temos aqui então, né, já estou colocando aqui na Mediateca, né, tem um videozinho aqui muito interessante que fala, que fala sobre esse assunto dessa nossa unidade 1, assistam, tá pessoal? Os slides desse vídeo estão aqui, slides da videoaula. Exercícios resolvidos, então tem aqui o PDF da aula 1, aula 2. Aqui vocês têm a resolução dos exercícios da aula 2. E vamos lá falar então da nossa aula 2, ok? Pessoal, uma coisa importante aqui nessa aula, tá? Vocês vão ver que tem muito conteúdo aqui, tá? Nessa aula, tá? Bom, primeiro ele fala do Eclipse, como é que você instala o Eclipse, ok? Deixa eu dar uma palhinha aqui, rapidinho. Eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, foi na Mediateca? Não, foi na prática, tá? Foi na... Perdão, pessoal, eu tô clicando demais aqui. Então, aqui na prática vocês vão ver ferramentas, download e instalação, ok? Então eu coloquei aqui, tem um videozinho que mostra como instalar o OpenJDK, ok? E como instalar o Eclipse. Pessoal, basicamente é o seguinte, o OpenJDK, você vai clicar nesse link, ok? Você vai, olha só, você vai pegar, não quero nenhuma dessas versões, você vai clicar aqui, ok? Nesse botãozinho. Aí ele vai mostrar aqui qual é outras plataformas. Eu quero escolher exatamente o que eu quero, tá bom? Aí você vai escolher, olha, eu quero para Windows, eu quero 64 bits, ok? Aí você vai pegar o arquivinho .zip, tá bom? Você vai baixar um .zip. Não pega o instalador, pega o .zip, tá bom? Baixou o zip, colocou na máquina, tá? Aí, o que você vai fazer? Por exemplo, no meu caso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui com o Dev++ aberto, mas olha só. Vocês vão abrir aqui, por exemplo, eu coloquei no meu Drive na pasta Softwares, ok? Coloquei aqui, ó, o JDK. Tá vendo que tem o JDK 8 aqui? Ok? Então, o que eu fiz, pessoal? Estão vendo esse caminho? Soft JDK? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui, ó, variáveis de ambiente do sistema, tá? Variáveis de ambiente, tudo isso eu explico naquele vídeo. E reparem, pessoal, eu coloco aqui na variável Java Home exatamente esse caminho, ó, soft JDK. Estão vendo? Java Home. E aí eu coloco na minha variável path, ó, editar, ó, eu coloco o mesmo caminho, softwares /bin, tem um bin a mais aqui, estão vendo? Por que eu coloco esse /bin e na variável path? Por quê? Porque lá dentro da minha pasta bin eu tenho um arquivinho chamado java.exe, eu preciso dele para executar. E eu também tenho o javac.exe, que é o compilador. Então, vejam só, acompanhem comigo. Se eu abrir um prompt de comando, tá, pessoal? Para ver que o Java está realmente instalado, eu tenho que escrever aqui, ó, java-version. E ele tem que me mostrar aqui, tá? Tem que mostrar o OpenJDK. Eu tenho que escrever javac-version. Olha só, aí ele vai me... Tem que aparecer isso aqui. Então, o Java e o JavaC, no meu prompt, tem que estar aparecendo. Só vai aparecer se eu tiver configurado aquela variável de ambiente no path, tá bom? Pasta bin. Feito isso, pessoal, instalar o Eclipse é muito simples, tá? Você simplesmente vai pegar e entrar aqui na página do Eclipse, ok? Vocês vão pegar essa versão aqui, Eclipse Enterprise para Java EE, para Windows, ok? Se você clicar aqui, você vai ver, ó, já está fazendo o download, ele vai baixar um arquivo .zip. Descompactou esse arquivo .zip, pessoal, pronto, ele já roda. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, no meu caso, eu tenho aqui o meu computador, eu tenho aqui uma pasta D,
perdão, que eu coloquei aqui softwares, né? Eu tenho aqui o meu Eclipse, eu descompactei nessa pasta. E ele tem um arquivo eclipse.exe. Para facilitar minha vida, eu fiz isso aqui, ó. Puxei aqui para a minha barra de trabalho, tá bom? Então, eu só executei esse programa aqui, eclipse.exe, e ele me abriu aqui o Eclipse, tá bom? E aí vocês podem começar a trabalhar com ele. É basicamente isso a instalação, tá? Vamos então voltar, tá? Então vocês vão seguir aqueles videozinhos para instalar o Eclipse, tá? E vamos continuar aqui com a nossa aula que a gente estava falando, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, primeira coisa, essa aula mostra como você instalar o Eclipse, fala um pouquinho sobre o Eclipse, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho. E aí começa a falar do Java. Pessoal, ele fala muita coisa aqui. Por quê? Na verdade, vou ser sincero com vocês. Ele tenta resumir nessa aula tudo o que vocês viram de algoritmos e programação estruturada. Ou seja, ele assume que você já sabe programar em C, que você já domina algoritmos, que você domina lá o conteúdo da programação estruturada e está mostrando para você, ó, em Java é assim. Então ele vai mostrar aqui os tipos de dados, ok, que existe em Java, que você viu que são praticamente os mesmos tipos lá do C, que a gente viu em programação estruturada, ok? Com exceção do tipo string com S maiúsculo, que aqui em Java, na verdade, string não é um tipo primitivo, é uma classe, tá bom? Então, atenção nisso aqui. Mas olha só, você também tem os tipos int, que você viu lá em programação estruturada, float, double, char. Diferença, aqui nós temos o tipo boolean, um tipo lógico, que não existe lá em C, né? O tipo boolean aqui, você tem os valores true e false, tá bom? Então, a gente tem agora um tipo lógico. Bom, então, olha só, como é que você faz o comando de leitura? Aí ele vem de novo com aquela coisa gigante aqui, né? Para chamar o nextInt. Usem essa sintaxe que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Declare a variável uma vez, ok? E chama o nextDouble, nextInt várias vezes, tá bom? Mas deixe separadinho assim, tá? Não junta isso aqui, o new scanner, com nextDouble em uma chamada só, tá bom? Fica muito confuso, tá? O ideal é você separar isso aqui, ó. Deixa essa partezinha aqui, ó. Declara uma variável com esse new scanner system_in e chama o nextInt, tá bom? Mas o importante, então, é que você vai chamar nextInt no scanner para ler um inteiro, ó. Para ler um double, ó, é nextDouble, tá bom? Para ler um inteiro é nextInt, tá bom? É praticamente o nome do tipo. Para ler uma string, um texto, é nextLine, tá bom? Porque você, para ler um texto, você está lendo uma linha de texto. Digite alguma coisa, você digita um texto, dá Enter. Pá, então ele vai capturar uma linha de texto, ok? Para ler um boolean, nextBoolean, tá bom? E para ler um caractere, pessoal, atenção, não é nextchar não, tá? Ele usa next, o next, na verdade, ele vai ler um texto, tá bom? Um texto, uma palavra que você digitou lá. E aí ele está chamando o char@0, que é o quê? É um método para obter o primeiro caractere dessa palavra. Existem duas maneiras de você ler um texto aqui usando o scanner. Uma deles é next, o outro é nextLine. A diferença é que se eu escrever uma frase, por exemplo, o nome Luiz Reginaldo, com o next ele vai ler Luiz. Com o nextLine vai ler o meu nome inteiro, Luiz Reginaldo e todos os meus sobrenomes, tá bom? Atenção nisso aqui, tá? Next lê uma palavra, nextLine lê a frase inteira, tá? Bem, e aí, vamos lá. Operadores, então ele fala lá, operadores que vocês já conhecem lá do C.
né? Operadores de incremento, os famosos mais e menos, né? Operadores aritméticos, vocês também já conhecem, né? Multiplicação, soma, subtração, divisão, operador de módulo, ok? Concatenação, pessoal. Você pode concatenar dois textos usando o mais aqui, né? O mais, nesse caso, significa concatenação. Por exemplo, vamos dizer que você declarou duas variáveis aqui do tipo string, A e B, ok? Como é que você junta esses dois textos? Você pode colocar A mais B, ok? O mais aqui, na verdade, ó, A tem o tipo string, B tem o tipo string, ele está concatenando o texto que está nessas duas variáveis, tá bom? Olha só, igual e diferente, mesma coisa que em C. Comparações, maior, menor, maior igual, igualzinho em C. Operadores lógicos, AND e OR, também igual em C. E essas atribuições aqui, resumidas, né? Também igualzinho em C, né? Por exemplo, número mais igual a 20, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever número recebe número mais 20. Mas é uma forma resumida de escrever isso aqui, tá bom? Tudo isso aqui vocês já viram lá em programação estruturada. E vocês vão ver que a sintaxe em Java é a mesma. Java é muito parecido com C, com relação à sintaxe, tá? Controle de fluxo. Olha só, pessoal. Aí está falando do if, do switch, do for, do while e do while, que vocês também viram lá em C. É igualzinho, pessoal. Olha o if aqui, ó. O if é igualzinho o if de C. Olha o switch. O switch é igualzinho o switch lá do C, com a diferença que o Java, numa versão mais nova, ele permite que a variável do switch aqui, ela possa ter o tipo string, enquanto lá em C, essa variável do switch, ela só podia ter o tipo inteiro. Lembram disso? Então, o Java já tem essa diferença aqui, tá? Com relação ao switch. O for é igualzinho aquele for que vocês viram lá em programação estruturada, que a gente escreveu vários e vários programas, tá joia? O while também é igualzinho e o do while é igualzinho, tá bom? Então, por isso que essa aula empurrou tanto conteúdo em cima de vocês. Porque ele está assumindo que tudo isso aqui você já conhece lá de programação estruturada, tá bom? Agora ele está falando de vetores. Aqui muda um pouquinho, tá? Porque lá em C, a gente declarava um vetor, né? Da seguinte maneira. A gente escrevia assim, int, o nome do vetor, e colocava entre colchetes quantos elementos tinha o vetor, não é? Então, a gente escrevia uma coisa assim, ó. A gente escrevia assim, ó, um vetor, para declarar um vetor desse com 5 elementos, ó. Em C, como é que a gente fazia? A gente fazia assim, ó. Int número 5, né? Isso aqui em C é um vetor com 5 elementos. Em Java, não. Em Java, você já tem que fazer isso aqui, ó. Int número recebe new int 5, tá? Qual é a vantagem? Bom, na verdade, esse colchete pode estar aqui depois, tá bom? Qual é a vantagem? Pessoal, em C, você definia já o tamanho do vetor na hora que você escrevia o seu código. Esse vetor seu tinha um tamanho fixo, tá bom? Então, o programa executava, o vetor tinha 5 elementos. Em Java, você pode, por exemplo, definir o tamanho desse vetor dinamicamente. Você, olha só, quando você dá um new int, na verdade, você está criando o seu vetor aqui. Você está dizendo, ó, estou criando meu vetor no momento em que esse comando está sendo executado, tá bom? Então, eu poderia, por exemplo, declarar um vetor de 10 elementos, de 15, não necessariamente de 5, tá bom? Um vetor em Java é um objeto.
tá bom? É importante vocês saberem disso. É um objeto, assim como um texto também é um objeto de tipo string, tá bom? Então, olha só, para você criar um vetor de 5 elementos, você escreve assim, tá? Você tem que usar aqui, ó, new int, tá? Para criar o seu vetor, tá? Ou você tem uma forma resumida, que você pode escrever assim, ó. Olha só, se você conhece os elementos do seu vetor, você abre chaves, fecha chaves e coloca entre chaves os elementos do seu vetor. É uma forma mais simples, desde que você conheça os elementos do seu vetor, tá bom? Como é que você manipula vetores? Aí para manipular é igualzinho em C, tá bom? Você usa o nome do vetor, entre colchetes, você referencia a posição do vetor, tá bom? Então você diz que lá na posição 2 do vetor você está guardando 0. É importante saber, lembrando lá de programação estruturada, que os vetores em Java são iguais aos vetores em C. O primeiro elemento do vetor está na posição 0, ok? Então, se você tem um vetor de 5 elementos aqui em Java, igual você tinha lá em C, os elementos estão armazenados em posições de 0 a 4, tá bom? E vamos lá. Geralmente, como eu falei para vocês, lá em programação estruturada, vocês que foram meus alunos, aqueles que fizeram programação estruturada comigo, vetores e o comando for andam juntos, ok? Então, quando você quer iterar num vetor, geralmente você escreve um for desse tipo aqui, ó. For i igual a 0, ou seja, primeira posição do meu vetor. Enquanto i for menor do que o número de elementos do meu vetor, aqui entra uma coisa importante, tá, pessoal? Todo vetor é um objeto e todo vetor tem uma propriedade length. Olha que legal. Então, se o nums é o meu vetor, se eu escrever assim nums.length, isso aqui é a quantidade de elementos do meu vetor. Eu não preciso guardar numa variável o número de elementos que um vetor tem. E nem escrever uma constante, igual fazia lá em C, né? Todo vetor ele tem uma propriedade length que guarda o número de elementos do meu vetor. Então facilita muito, tá? Então associem isso. Trabalhando com vetores em Java, vocês vão escrever sempre um for desse tipo aqui, ó. De i, que vai de 0, enquanto i for menor do que length do meu vetor, i mais mais. E aqui eu acesso um valor que está na posição i do meu vetor. Tá bom? Bom, vamos lá. Então aqui tem a definição de vetor, né? Então o meu vetor está referenciando aqui 5 elementos em memória, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais que ele fala e pronto, ele finaliza essa nossa aula, tá? Ele não chega a falar de métodos, funções, etc, né? Mas reparem, ele fala praticamente nessa aula tudo o que vocês viram na disciplina de algoritmos, né? E praticamente quase tudo que vocês viram lá em programação estruturada, porque vocês aplicaram que estava em algoritmos ali, com exceção de funções, tá? Então, assim, muita coisa, muito conteúdo aqui, tá, pessoal? Aqui, essa aula, vocês vão ver que os exercícios, ela tem 8 exercícios, tá? A resolução, a aula de resolução do exercício ficou bem extensa, tá bom, pessoal? Mas eu recomendo, assistam porque ali vocês vão ver eu resolvendo cada um desses exercícios aqui. E assistindo aquilo ali e praticando é que vocês vão realmente entender e conhecer um pouco mais do Java. Então, passos. Primeiro, configura o JDK. Configura o Eclipse, ok? Assistam os vídeos. Treinem, tentem resolver os exercícios. Depois, abra o Eclipse, rodem os exercícios, tá bom? Esses exercícios, a resolução deles está aqui na nossa aula. Eu coloquei aqui na nossa Mediateca. Então, vocês vão encontrar aqui na Mediateca, né? Não só os vídeos mostrando a resolução dos exercícios, mas aqui um PDF
com esses exercícios, ok? Não deixem de praticar, pessoal, extremamente importante, tá bom? Com relação à aula, leitura complementar, vamos lá. Olha só, eu adotei para essa disciplina um livro que eu achei bem interessante. Por quê? Porque é um livro que tem na nossa biblioteca online. Então, e é um livro voltado para certificação do Java. Pessoal, essa é uma certificação já antiga, tá? Eu acho que a Oracle deve estar até descontinuando ela. Mas é interessante esse livro para a nossa disciplina. Por quê? Vejam só, eu pedi para vocês para ler 1, 2 e esse capítulo aqui, ler só um pedacinho dele, tá bom? São os capítulos que abordam esse assunto da nossa disciplina, tá? Então, você clica aqui, pessoal, e eu gostaria que vocês fizessem essa leitura, mas eu vou colocar uma recomendação aqui, tá? Então, capítulo 2, Programação com Instruções Java, tá? Esse livro, primeira coisa, então, capítulo 2, capítulo 3, Programação com Operadores, então ele vai mostrar os operadores e etc, tá? O interessante é que você vai ver lá no final do capítulo, por exemplo, final do capítulo 2, você vai ver que tem vários exercícios. São exercícios, inclusive, da certificação, tá? São exercícios bem interessantes para vocês praticar o conhecimento de vocês na linguagem, tá? Agora, uma coisa importante eu queria dizer para vocês. Esse livro aqui, esses capítulos, eles são também bem direcionados, tá, pessoal? Ele parte do pressuposto que você já conhece a programação, ele só está meio que fazendo uma revisão sobre esses comandos, sobre esses conceitos, tá? Ele não explica mastigadinho o assunto, tá? Por isso eu coloquei, então, leiam aqui, leiam aqui, leiam aqui. Se vocês passaram programação estruturada e já estão assim, dominando bem a programação, lá em C, tal, se sentem confortável, leiam aqui, tá bom? Caso vocês não estejam confortáveis com a sintaxe do C, a sintaxe do Java, aí tem outros livros que eu recomendo aqui. Pessoal, livro do Deitel, eu amo esse livro, tá? Se vocês querem ser bons programadores Java, livro do Deitel é o melhor livro que vocês vão encontrar sobre o assunto, tá? E por que eu estou dizendo isso, tá? Esse livro, pessoal, se vocês forem comprar ele, livro físico, tá? Ele tá bem caro, o preço dele tá bem caro. Mas vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar aí alguns capítulos em PDF, etc. Tá bom? Fica a dica aí, tá? Mas é um livro que realmente, se vocês puderem comprar, vale o investimento, tá? Só que repara, para esse assunto da unidade 1, eu estou recomendando a leitura de vários capítulos. Por quê, pessoal? Porque o Deitel, ao contrário desse livro da certificação, ele parte do pressuposto que você não sabe absolutamente nada e começa a te explicar lá de baixo. Então ele é muito detalhado, tá? Muito detalhado. Mas não se engane, o livro do Deitel não é básico. Ele vai te explicando lá desde o começo e vai te dando uma base sólida, de tal maneira que quando você vai progredindo nos capítulos, o conhecimento que você vai aprendendo ali, vai acumulando, você vai se tornar um excelente programador Java se você ler o Deitel, tá bom? Mas como essa nossa disciplina é muito corrida, pessoal, eu vou falar para vocês, leiam o Deitel só se realmente você não tiver uma boa base de programação. Aí você vai ter que correr atrás do prejuízo aqui, tá? Aí vocês leiam os capítulos do Deitel, tá bom? No Core Java é um excelente livro também, muito bom. Mas é um livro que ele já parte do pressuposto que você já está
um pouco confortável com a programação, ok? E ele não fica explicando tão minuciosamente como o Deitel, tá? É um excelente livro também, para você que é programador, você já conhece, por exemplo, outras linguagens e quer começar o Java, tá? Mas você não quer começar lá do básico, igual o Deitel, que está explicando lá de baixo, falando, contando a história da internet. Não, você já quer saber como aplicar o Java. Core Java, esse é o livro, tá bom? Se vocês me perguntarem quais os melhores livros que eu poderia indicar para aprender Java, esses dois, o Core Java e o Deitel. O Deitel, para quem quiser começar do zero, lá de baixo, e se tornar um excelente programador. O Core Java, para quem já é um programador em outra linguagem e quer entrar no Java e conhecer o Java a fundo. Esse é o livro. Tá bom? Então, pessoal, para essa disciplina, o que eu vou pedir para vocês? Leiam só 1, 2 e 3. Tá bom? Não precisa ler essas referências aqui do Core Java e do Deitel. Só se realmente, depois que você leu isso aqui e você achou que esses capítulos do livro de certificação, eles estão muito resumidos, você não conseguiu pegar a ideia, aí vai para o Deitel, tá bom? Então essa é a minha dica para vocês, tá? Uma coisa importante é que vocês vão ver que aqui, realmente eu apontei vários capítulos do Deitel e do Core Java, tá? Mas vocês vão ver que quando vocês chegarem lá na unidade 3, por exemplo, 2 e 3, já não são tantos capítulos assim, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu já disponibilizei aqui para vocês, ó. Por exemplo, capítulo 2, a leitura complementar. Vocês vão ver aqui, ó, são 2 capítulos do livro de certificação. O restinho do capítulo 6, que vocês começaram na unidade 1, ó. E o Core Java é um capítulo só. E o Deitel é um capítulo só. Tá joia? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, unidade 1, ele fez um resumão. Olha só, vocês precisaram de uma disciplina inteira para aprender sobre variáveis, sobre if, sobre while. Então, o Deitel também precisou de vários capítulos para explicar o if, while e etc. Tá bom? Agora, no capítulo 2, na unidade 2, onde a gente já entra na orientação a objetos, então repara, é só um capítulozinho do Deitel, só um capítulo do Core Java. E vocês vão ver que na unidade 3 e 4 é a mesma coisa, tá bom? Então, só unidade 1, realmente, você vai ver que a leitura aqui, né, a leitura complementar tem bastante texto. Por quê? Porque isso aqui, ó, todos os capítulos está abordando desde tipos, declarações de variáveis, até o comando. Tem um capítulo que fala só do comando if, tem um capítulo que fala só do comando for, while, são coisas que vocês já conhecem. Mas se não conhecem, tá aqui a referência, tá bom? Então fica essa dica aqui, tá? Falando um pouco mais aqui, então, leiam o material, ok? Assistam a videoaula aqui, que eu resumo todo esse conteúdo aqui e eu explico de uma forma mais didática. Aqui estão os slides da videoaula. Assistam a resolução dos exercícios, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, aí realmente, aí vocês vão para a leitura complementar, que é para vocês avançarem mais no estudo, tá bom? Se não der tempo de fazer a leitura complementar, sigam a leitura das aulas, ok? A videoaula, os exercícios resolvidos, tá bom? Pelo menos isso vocês têm que seguir, tá? E vamos lá, a prática. Voltemos aqui na unidade 1, um fórum, tá bom? Esse fórum é uma atividade, tá? Que vocês vão executar. Aqui eu estou pedindo, tá? Por favor, não cliquem nesse botão iniciar um novo encadeamento, tá, pessoal? O fórum, ele tá aqui, você vai clicar aqui, ó. Clique aqui para enviar sua mensagem, tá? O pessoal da Católica não desabilitou esse botãozinho aqui, então se vocês clicarem aqui, é como se vocês estiverem criando um outro fórum aqui com a sua resposta, tá? Na disciplina, por exemplo, engenharia de software, o pessoal começou a clicar aqui
E aí esse clique aqui para enviar sua mensagem ficou perdido no meio de um monte de respostas que os alunos foram postando, tá? Então, pessoal, por favor, cliquem aqui, ok? E aí vocês vão ver a descrição do trabalho que vocês precisam fazer para essa unidade 1. O interessante é que aqui é um fórum, você pode ver a resposta do seu colega, tá bom? Mas, por favor, não pegue a resposta do seu colega, tá bom? Faça a sua postagem, tá? Essa é uma atividade muito interessante. É um trabalho que foi um algoritmo que eu escolhi para essa atividade para vocês e eu imaginei que vocês iam gostar bastante desse algoritmo. Vamos lá, qual que é a ideia desse algoritmo, pessoal? Olha só, dizem que Júlio César, aquele general famoso, né? Ele usava um esquema de criptografia para proteger as mensagens que ele mandava para os seus generais. Júlio César foi um imperador romano, né? E essa codificação que ele utilizava, chamada cifra de César, que é uma cifra conhecida na área de criptografia, né? Ela consiste em trocar cada letra da mensagem original por uma letra do alfabeto, que está N posições à frente. Por exemplo, se você assumir que N igual a 3, ou seja, 3 posições à frente, você vai fazer o seguinte, ó. Você tem aqui o alfabeto original, ok? N igual a 3, então o A, ó, avançando 3 posições, vai virar, ó, 1, 2, 3. O A você vai mapear em D, o B em E, entendeu? Então você vai mapear dessa maneira aqui, ó. Aí chega lá no finalzinho, olha só, o W vira Z, o X, aí acabou. Não tem uma outra letra depois de Z. Ele vira o quê? Vira o A. Então ele volta lá para o início, tá joia? Então você faz como se fosse um deslocamento dessas letras, né? É interessante, quando eu era mais jovem assim, as meninas usavam essa cifra para esconder mensagens nas agendas. Então, geralmente, ela trocava uma letra por um coraçãozinho, né? Colocava outra letra por uma bolinha, etc. O que elas faziam naquele tempo nada mais era do que uma cifra de César, ok? Se você conhece a cifra de César, a ideia do esquema, você consegue quebrar a criptografia da agenda, né, dessas meninas, né? Por favor, não façam isso, tá? É antiético ler mensagens dos outros, tá? Mas só estou colocando um exemplo da cifra de César, tá? Então, o que você vai fazer aqui, pessoal? Olha só. Então, por exemplo, se você pegar e usar essa chave N igual a 3, tá? E você pegar aqui, ó, essa frase e aplicar a cifra de César, ela codificada vai ficar essa aqui. Ok? E você pode generalizar para outros valores de N. Por exemplo, para N11, essa mesma mensagem aqui, ó, a ligeira raposa marrom saltou sobre o cachorro cansado, vira isso aqui, ó. Tá? Uma coisa interessante, tá? Mas aqui de geração de criptografia é que você consegue quebrar essa cifra de forma fácil, olhando para as palavras. Por exemplo, você vê uma palavra sozinha, assim, você sabe que em português isso aqui pode ser um A ou um O. E aí você vai substituindo. Se fosse um A aqui, um A vira D, não é? Um O vira o quê? Você pode quebrar essa cifra só analisando isso aqui, tá bom? Mas o que eu quero que vocês façam? Olha só. Tem aqui um programinha para criptografar. E o que esse programinha fala? Você vai entrar um texto para criptografar, ok? Então, olha só, ele está usando a classe scanner, ele vai dar um next-line, ele vai pegar esse texto, na verdade é uma frase, tá bom? E vai, primeiro, passar para maiúsculas, chamando o quê? O método toUpperCase. Ora, estou guardando esse texto no objeto do tipo string, um objeto do tipo string, a classe string, ela me oferece o método toUpperCase. Então, olha só, eu posso pegar esse meu texto, passar para maiúsculo, chamando aqui toUpperCase, ok? Aí, eu tenho aqui uma string também, contendo as letras do alfabeto. E aí, o que ele vai fazer quando eu rodar? Ele vai sortear uma chave de 1 a 26. Que chave é essa? Não sei. Ele vai sortear para mim.
E ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o meu texto original, olha o for aqui. Lembram aquele for? Para percorrer cada posição do meu texto original, ok? Para cada posição, ele vai pegar o caractere que está na posição I, onde I está variando de 0 até o tamanho do meu texto, ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu pego qual é a posição desse meu caractere, né, original lá nesse alfabeto. Então, por exemplo, se for um A, ele vai dizer que a posição é 0, por exemplo. Tá bom? E aí, se o caractere não está no espaço, ou seja, se essa posição aqui, ó, esse index of, ele vai retornar a posição do meu caractere no alfabeto. Se ele não encontrar, por exemplo, um espaço, não tem espaço aqui, estão vendo? Então, o index of vai retornar -1. Então, se a posição for -1, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente colocar no meu texto cifrado o meu caractere original. Por exemplo, um espaço, tá bom? Uma interrogação. Eu só estou cifrando esses caracteres aqui, tá? Para criptografar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai determinar a posição do caractere cifrado, usando essa regrinha aqui. Esse é o deslocamento, aquela coisinha lá do 3, lembra? Que o A vira D, por exemplo, se o N for 3, essa regrinha aqui que ele vai aplicar, tá joia? Então ele pega a posição do caractere original mais a chave, por exemplo, mais 3. Posição 0 mais 3, ok? Mas ele aplica o módulo 26. Por quê? Porque ele tem que fazer essa giradinha aqui que vocês estão vendo, ó. Ele mapeia de D a Z, ok? Mas os últimos aqui ele mapeia para ABC. Ele consegue fazer esse truque aqui usando a operação de módulo, ok? E aí ele tem então o caractere cifrado correspondente ao caractere original. Então ele coloca ali o caractere cifrado e mostra o texto criptografado, ok? Então esse é o algoritmo, tá? E você tem um outro programa para descriptografar, aonde você informa o texto cifrado, ok? Você informa a chave para descriptografar, tá joia? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu texto cifrado e vai mostrar o texto original descriptografado, ok? O que você vai precisar fazer? Primeiro, ler os programas, tentando entender como é que eles funcionam, tá? Depois, fazer uma postagem no fórum respondendo o seguinte. Primeiro, você vai executar o algoritmo de criptografia informando seu nome completo, sem caracteres acentuados, ok? E aí você tem que informar qual foi o nome digitado e qual foi o nome codificado. Vamos lá? Então a gente pega aqui, vocês vão pegar esse algoritmo, ó, a classe se chama criptografar e a outra chama descriptografar, não é? Eu já coloquei aqui, então tá aqui, ó, criptografar, tá aqui o programinha, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar ele, então, ó, run as Java Application. Qual o nome completo? Então, vou colocar aqui Luiz Reginaldo, tá joia? Vou colocar meu nome completo, Luiz Reginaldo Almeida Fleury Curado, meu nome. Enter. Ele mostrou o texto criptografado. Mas e aí? A pergunta é, qual a chave que ele usou? De cara eu já estou vendo aqui qual que é a chave, tá? Porque o L virou M. Ora, então o que ele fez? Ele deslocou uma posição, tá? Mas vamos ver. O que ele está pedindo aqui no meu trabalho, tá? E é isso que vocês vão fazer. O que você tem que informar? Qual foi o nome digitado e o nome codificado? Então, no meu caso, eu vou informar, ó, o nome foi Luiz, o texto criptografado foi esse aqui, ok? E aí, ele está pedindo o seguinte, analisando a maneira como funciona a cifra de César, você tem que apontar agora qual foi a chave utilizada. Eu bati o olho e imaginei a chave. Você tem que informar qual foi a chave utilizada e como você conseguiu encontrar o valor dessa chave. Bom, no meu caso, eu estou vendo aqui que ó, o L
virou M. Então, quantas posições deslocou? Uma. Então, eu acho que a chave é 1. Tudo bem, vamos lá. Eu acho que a chave é 1. Mas como é que eu vou ter certeza que a chave é 1? Eu tenho aqui o descriptografar. Ó, então, eu vou pegar esse texto criptografado. Então, vamos rodar agora o descriptografar. Então, vamos lá. Run as Java Application. Qual que é o texto cifrado? Vou botar aqui. Qual que é a chave? 1. Opa, tá aqui. Então, a chave é 1. Mas por que a chave é 1? Como é que chega a essa conclusão? Horas, para o L virar M, eu tenho que deslocar uma posição na cifra de César, não é? L virou M. Então, qual que é a letra que segue o L? O N. Entendeu? Então, ele deslocou uma posição para cifrar isso aqui. Tá bom? Então, é isso que você tem que falar. Qual foi a chave? Como é que você conseguiu achar o valor dessa chave? Tá joia? Como é que você quebrou a cifra de César aqui? Me explica isso aí, eu quero saber, tá bom? Terceiro, executar a descriptografia, informando o nome e a chave. Então você vai me provar que você realmente encontrou a chave, né? Então você tem que informar qual foi o texto codificado e qual foi a chave e qual o resultado da descriptografia. Então, na verdade, você vai dizer, ó, legal, botei aqui o texto criptografado, botei a chave, ó, obtive aqui o texto original, tá bom? Então, esse é o objetivo dessa atividade, tá? É você pegar, você cifrar o seu nome, tentar descobrir a chave e depois mostrar que você realmente conseguiu quebrar, porque colocando o texto cifrado e a chave mostrando o resultado, tá bom? Então tá aí, foi um programinha assim bem interessante, tá? Que eu separei para vocês, para essa atividade, né? Espero que vocês assim se divirtam com esse programinha, tá? E quem sabe aí, né? Esse programinha até sirva aí como incentivo para alguns de vocês seguirem até para a área de criptografia, que é uma área assim riquíssima, uma área interessantíssima, né? Na computação. E, bom, enfim, então esse é o trabalho, tá? Atenção, o prazo para fazer isso aqui é segunda-feira, tá, pessoal? Atenção, tá? Porque a gente não tem mais esse negócio de prorrogar as atividades. Infelizmente, não estou mais sob controle de prorrogar atividades, tá? Fechou segunda-feira, fechou, não posso prorrogar para mais ninguém, tá? Então, atenção ao prazo, tá bom? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Eu agora vou abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a disciplina, sobre o conteúdo, sobre o trabalho dessa atividade avaliativa. Fiquem à vontade, podem perguntar. Oi, professor. Eu tô com uma Olá. dúvida. Olha Pois só, não. não é nem tanto quanto... no caso, eu uso o Visual Studio. Eu posso estar fazendo esses exercícios no Visual Studio ou tem que ser esse programa mesmo? Não, perfeito. Se você quiser, você pode usar o Eclipse, você pode usar o Visual Studio, você pode usar o IntelliJ. Muitos programadores Java profissionais usam IntelliJ. Aliás, hoje muita gente está usando o Visual Studio, tá? Para inclusive desenvolver sistemas aí. Então, eu acho muito interessante, tá? Que você use o Visual Studio, tá bom? O importante é você conseguir executar os programas, tá? Existem até alguns compiladores online para Java, tá? Você pode procurar aí, compilador Java Online. Pode usar o compilador Java Online, se você não quiser nem instalar o Java na sua máquina, tá bom? Não, então, tranquilo, eu vou botar para estudar, apesar que vai ser bem pesado, que vai ter a outra de programação estrutural, que tá tudo junto, professor. Nossa, tá fazendo as duas ao mesmo tempo? Acho que eu vi algum... Então, tanto é que eu estava na aula anterior e logo em seguida entrei nessa, botaram as duas. Eu acho que tem gente também que eu vi. Nossa, que pesado, tá na hein? sala, que tá em duas aí também. Bom, a boa notícia é que o que você está estudando para uma vale para outra, tá? Principalmente o que você está estudando em programação estruturada, você vai usar aqui, tá? Porque a sintaxe é a mesma, tá? Mas é pesado, pesado. Não,
Eu tô correndo para ver se eu consigo acelerar para fazer tudo antes. Tá perfeito. Porque, assim, inclusive, Aguimar, a proposta dessa nova abordagem aí de ser uma disciplina em um mês é que vocês fizessem uma disciplina por mês, né? E não acumulasse duas disciplinas para um mês só. Fica muito puxado mesmo, tá? Mas, enfim, Professor, vamos lá. Pois não. então, professor, meu caso é parecido com o do amigo aí, o Marcos, só que meu problema ainda é mais grave. O que que Ah, acontece? Eu entrei na faculdade agora. A moça que me vendeu o curso nossa, me disse que eu iria pegar a grade de forma correta, do jeito que tem que ser, e eu acabei entrando na sua turma. E olha, eu já entrei com um questionamento com eles, e a coordenação ela não consegue tirar a disciplina. E olha, é deixa assim, eu te perguntar uma coisa. Você está fazendo programação estruturada? não, não, eu não, a Ah, você já primeira entrou matéria que direto eu em estou orientação a pegando, objetos? exatamente, Você não e é fez nenhuma disciplina de impossível. programação? Não, não. E Olha, aí, eu vou falar para você, é muito difícil você seguir. não, Muito então, difícil. e aí o pessoal do EAD pediu para me falar contigo na aula se é melhor eu parar para Eu acho começar só em melhor. janeiro. Eu acho melhor. Sinceramente, minha opinião sincera, eu acho que para essa disciplina você tem que ter cursado. Ó, Sim, você tem que ter cursado para programação orientada a objetos, você tem que ter cursado algoritmos e programação estruturada, eu tá? sei, é verdade. Alguns alunos estão cursando programação estruturada junto com programação orientada a objetos. Dá para cursar? Dá, mas vai ser pesado. O ideal é que você tenha cursado nessa sequência algoritmos, programação estruturada, programação orientada a objetos, tá? Porque Uhum. você conhece programação? Já trabalhou? Não, então, eu tenho um acesso muito superficial, né? É. Muito simples. Eu li o material inteiro, praticamente, que o senhor disponibilizou no AVA, e eu não consigo entender nada, porque eu nunca estudei C, entendeu? Eu Ixi. estudei HTML, então Não, é impossível. ó, eu acho melhor você seguir esse caminho, tá bom? Então tenha hora, tá bom? Tenha Eu hora. sei. Não adianta você querer chegar aqui, entendeu? Se você não trouxe aquela base. A disciplina de Pronto. programação orientada a objetos é uma disciplina que já pressupõe que você já está bem confortável com a programação, tá? Sim, Então a sim, gente verdade. começa com algoritmos. Algoritmo a gente começa a ver os conceitos básicos, programação estruturada, aonde a gente pega o que a gente viu lá em algoritmo e realmente trabalha para valer aquilo ali em uma linguagem que é C no caso, né? E aí o objetivo é que você saia de programação estruturada realmente já assim dominando a programação, entendeu? Conseguindo escrever mesmo código. E aí chega aqui em programação orientada a objetos, tá? Verdade. É um caminho para você chegar aqui. Ok, tá Tá certo, bom? professor. Então, Muito essa é a minha obrigado. dica. E, ó, não Hum. sei o que o pessoal vai te dizer, tá? Mas eu, como professor, a minha recomendação é essa: algoritmos, programação estruturada, programação orientada a objetos. A Uhum. menina que está lá te vendendo o curso, ela não conhece, ela não tem essa Não, visão, tá? eu sei, com Qualquer certeza. coisa que ela falar, você falou, o professor falou isso, tá bom? Aí você vai colocar, sua decisão vai ser baseada no que o professor falou e o que a menina do comercial está falando, tá bom? Certo, ok. Tá Aí certo, você professor. vai tomar sua decisão, mas essa é a minha Uhum. sugestão. Eu tô decidido. Ok, muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Te espero lá. Certo. Então, Thaís, quer fazer uma pergunta? Professor, é Jussiara, né? A Thaís, né? Porque eu entrei no Teams pelo dela, e como Ah, eu oi, entrei Luciano, tudo bem? atrasada, tudo bem, é porque como eu entrei atrasada, aí eu não estava conseguindo passar para o meu. Professor, é o Perfeito. seguinte, eu vi programação para o web, né? Aula passada. Aí a gente vai entrar com esse Sim. programa que você colocou, aí colocou para a gente fazer o fórum direto no Eclipse, eu tenho que fazer alguma formatação antes? Não, no Eclipse. É só você criar a classezinha ali, coloca lá no Eclipse e executa, tá bom? Tá. Bom, Juscelio, a boa notícia que eu te dou é o seguinte: programação web é uma disciplina muito pesada, tá? E seria a disciplina seguinte à programação orientada a objetos. Se É. você passou por ela, eu já te falo que o caminho aqui vai ser mais fácil, tá bom?
Porque aqui realmente a gente vai estar trabalhando com Java, com orientação objeto e tudo tal. Não tem tantas coisas assim como lá em programação web, tá? Não tem tantas tecnologias envolvidas. Aqui o nosso foco é lá no Java, tá bom? Lá nas classes, nos métodos e etc. Tá bom? É porque, como eu entrei atrasado, eu pensei que você no começo da aula tivesse falado alguma coisa sobre o sistema que a gente ia usar. Ah, sim, eu falei um pouquinho, né, sobre o Eclipse e tal, mas eu falei, o colega quer usar o Visual Studio, perfeito, tá? O que importa não é a ferramenta que você está usando, mas se a ferramenta te permite escrever os códigos, ok? Ok. Isso é o mais importante. Entendi. Tá bom. Então tá, obrigada, professor. De nada. Alguma dúvida, pessoal? Alguém mais quer perguntar? Ok. Tá tranquilo, professor. Até agora é só É? praticar mesmo. Então, maravilha, Marcos. Então, é igual eu falei para vocês, estudem bastante. O livro que eu passei para vocês é um livro de certificação. E a dica que eu dou para vocês é, se vocês lerem esse livro e ver assim, poxa, legal, gostei, eu acho que eu estou dominando isso aqui, aí vocês podem até pegar um livro para certificação do Java 11 e, quem sabe, seguir com uma certificação de verdade, tá? Porque a certificação tem muito valor no mercado. Agora, tá vendo livro de certificação, tá achando que ele tá muito assim resumido, não tá, tem alguns conceitos que você não tá entendendo direito? Vai pro Dayton, tá bom? Vai pro Dayton ou pro Core Java e tenta evoluir, tá? E outra dica que eu dou para vocês, pessoal, eu mandei uma mensagem para a turma de web na semana passada, né? Recebi lá no LinkedIn um pessoal de uma empresa aqui de Brasília falando, professor, tô vendo que você está dando aula aí de Java, de C e tal, de programação Java. Será que você não pode perguntar para os seus alunos, passar isso aqui, uma oferta de emprego para os seus alunos? Eu mandei para o pessoal de Java, de web, tá? Então, sim, talvez eu até mande para o pessoal aí de Java, porque tem alunos aqui que às vezes já conhecem, já programam e tudo e tal. Às vezes, se eu receber uma proposta dessa, né, peço até licença para mandar para vocês, porque assim, às vezes pode ajudar algum colega que já está querendo entrar no mercado. Tinha vaga lá para programador sênior, pleno e júnior, ou seja, quem está começando, né? Então, pessoal de web, quem sabe, eu falei, pessoal, tá aí, quem sabe, vai lá, conversa, às vezes você consegue essa vaga de júnior, você passou pela disciplina de web, né, já conhece um pouquinho aí de Spring Boot e tudo tal, manda ver, quem sabe, né? Então, é isso, pessoal, o Java está muito forte aí hoje no mercado, JavaScript, a sintaxe é parecida com Java também, tá? Então, a dica é, se dediquem, estudem, peguem os livros, tá? Tentem ler o máximo que vocês puderem sobre esse assunto, aproveitem esse tempo aqui, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal, vocês querem fazer? Ok. Professor, eu só queria agradecer a aula aí, foi excelente. E eu já estou há algum tempo fazendo, né, aqui a disciplina, e toda vez que eu pego uma disciplina com o senhor, eu fico, assim, animado para fazer. Porque que bom, Jonas. é um professor que desenvolve com a gente, que explica, que prepara as coisas, e é muito bacana. Então, é só deixar os parabéns aí e obrigado pela aula. Obrigado, Jonas. São dois. Obrigado, meu irmão entrou por minha influência por conta do professor Luiz também. Ah, vocês são irmãos? Não. Eu tenho um irmão que o senhor deu aula para ele de algoritmo, que é o Ricardo Augusto. Ele está em outra turma. Entendi. Ele entrou e ele é amarradão, assim, eu também sou fãzão do senhor. Assim Que como bom, gente, que bom. Eu fico galera muito que feliz. curte aí. Eu agradeço o feedback de vocês, tá? E tô aí disponível, tá? A dica que eu dou para vocês também é, eu tenho um canal lá no YouTube, eu coloco as aulas e tudo e tal. Eu gostaria de estar conduzindo essa turma, as outras turmas de forma diferente, mas assim, a Católica realmente mudou esse esquema de disciplina mensal, né, tudo. Recebi a recomendação de fazer aulas de no máximo meia hora, e eu falei,
desculpa, não vou fazer isso. Eu trabalho com meus alunos o tempo que for necessário, né? Então, assim, infelizmente, eu não estou mais resolvendo os exercícios com vocês, como eu fazia nas turmas anteriores, porque, assim, eram aulas que levavam muito tempo, né? Mas eu estou resgatando essas aulas e disponibilizando para vocês, para que vocês tenham acesso ao mesmo conteúdo, né? E meu compromisso com vocês é isso aí, pessoal. Eu estou aqui porque realmente eu gosto de dar aula, gosto de programar. Eu trabalho com programação há muitos anos, minha vida toda eu trabalhei com programação e realmente é uma coisa que eu faço assim de coração e que gosto de verdade, tá? Obrigado pelo feedback de vocês, gente. Tá? Então Também, é isso. professor, eu gosto muito da sua aula. Obrigado, gente, obrigado. Eu realmente, ó, de coração, fico feliz de escutar isso, tá? De vocês. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Qualquer pergunta, tá? Pode mandar mensagem. Tem aluno que às vezes manda mensagem, professor, eu queria um bom livro, uma recomendação para passei. Tem um aluno de uma turma anterior que me falou assim, professor, olha só, eu sou estatístico e eu ouvi falar que esse negócio de data science aí com Python e tudo tal, o que você acha? Eu falei, é a sua área. Data science é para estatístico. Tem muita gente que se aventura nisso aí, mas não tem formação em estatística. Você já tem a faca e o queijo na mão. Oi? Não sou coincidência, eu sou estatístico também. Luciana, vou falar o que eu falei para o aluno. Você está com a faca e o queijo na mão. O mercado hoje também está precisando de bons analistas de data science. Tem muita gente que não tem formação em estatística que se aventura em data science. Eu falo o seguinte, os melhores profissionais da data science são aqueles que já têm a formação de estatística, porque data science é praticamente isso. Estatística, tá? Depois me manda uma mensagem, posso te dar umas dicas aí, tá? Agora, eu vi, professor, eu estava fazendo a disciplina de ciências de dados lá na Fiocruz com o Ricardo Sampaio, aí foi quando eu me empolguei mais. Aí vi muita coisa em R, no DataCamp. Exatamente, o pessoal usa muito R e Python, então que são linguagens que te oferecem recursos assim, de construção de gráficos e tudo, mas realmente quem é estatístico é que realmente entende aqueles gráficos e o valor daquilo ali, tá? Quem não é estatístico constrói os gráficos, mas às vezes não consegue interpretar muito bem o que quer dizer uma gaussiana e esse tipo de coisa, tá? Foi por isso que eu resolvi fazer esse curso de computação para completar, já que eu tenho estatística, eu tenho mestrado em computação também, eu só vou fazer esse tecnólogo, graduação em computação também. Excelente, Luciana, excelente, tá? Agora, tem uma coisa, não tem tanta oportunidade assim para analista de dados, mas você encontra, tá? E quando você encontrar, você com uma formação de estatística, conhecendo Python para isso aí, depois se quiser mandar um e-mail para mim, eu te mando uma recomendação de um excelente livro sobre o assunto, tá bom? Você consegue essa vaga, tá? Isso é o que eu digo. Agora, quem não é estatístico, pessoal, Java, Spring Boot, tá? Eu falei isso lá nesse vídeo web, tá? Java, Spring Boot, JavaScript, Node está crescendo bastante aí também, tá? E é isso, pessoal, é estudar, tá? Bom, vou finalizar nossa aula por aqui, tá bom? Gostaria então de agradecer a presença de vocês aqui nessa aula. Essa aula vai estar gravada, se vocês quiserem assistir novamente depois, vai estar lá disponível. Pode assistir durante essa disciplina ou vai ficar lá no meu canal, lá no YouTube. Vocês podem assistir daqui 1, 2 anos, depois que estiver formado. Tá lá, vocês podem relembrar dessa aula, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês. Até a nossa próxima aula semana que vem. Obrigado, boa noite. Boa noite.